O que impede um homem de praticar homicídio, de praticar feminicídio e estupro é o medo de ser punido. E alguns Os homens são os que mais violentam em todos os aspectos da nossa sociedade brasileira. E também são as maiores vítimas de violência. Bem, eu sou Isabelle Lira, sou psicóloga clínica e organizacional e faço parte da coordenação do Movimento de Mulheres Olga Benário em Pernambuco. Então, você traz que não precisamos do feminismo para combater de forma justa a violência contra as mulheres. Violência, graças a Deus, esse é o tema. Tá? A companheira trouxe aqui essa ideia de neutralidade, porque nessa afirmação ela está enrustida uma certa neutralidade. Eu não preciso disso. Quando que você tem a ciência, principalmente enquanto historiadora, que para se combater uma violência, você precisa entender qual que é a raiz dessa violência para criar políticas públicas para que essa violência seja combatida, né? Então, como que você traz essa afirmação, tendo em vista que a grande maioria das leis que a gente tem hoje, que foi uma das coisas que a companheira falou, que você fingiu não entender, né? Foram conquistadas justamente porque houve toda uma pressão social de majoritariamente teóricas, não só teóricas, mas militantes feministas, para que a gente conquistasse esses direitos. É isso? Esse é o seu ponto? Tá, pois bem. Eu fiz uma afirmação, né? Toda afirmação ela é eivada do objetivo de ser verdadeira. Então, não é uma afirmação neutra. Eu estou dizendo que é possível combater o movimento feminista e é possível, ao mesmo tempo, defender ou proteger as mulheres. Então você acha que a gente consegue combater de forma justa a violência contra as mulheres? Sem o movimento feminista, justamente porque o movimento feminista combate de forma injusta e enviesada. A sua forma justa de combater é ser contra o aborto em caso de estupro, também apoiando o Instituto do Direito dos Homens de Alexandre Paiva, que é contra a Lei Maria da Penha. Como assim? É essa forma justa? Sim, eu acho que os homens têm direitos. Você acha que não? Não, não tem direitos. Mas... Tem ou não tem direitos? Claro que tem direitos. Então, por que o Instituto de Direitos dos Homens não pode discutir, não pode existir? O Instituto de Direitos dos Homens existe a partir do momento que a gente abole a Lei Maria da Penha? Não, o que tem uma coisa a ver com a outra? Porque eles lutam. O evento não era sobre a abolição da lei. Bom, então mas o Alexandre Paiva, eu não sou Alexandre Paiva, respondo pelas minhas ideias, não pelas ideias. Palestrando lá. Evidentemente, eu acho que os homens têm direitos, sim, e eles precisam ser reconhecidos, evidentemente. Eles são reconhecidos. Tá, a minha afirmação não precisamos do movimento feminista para combater a violência. Me explique por que nós precisamos determinantemente do movimento feminista e sem ele não haveria combate à violência. Porque a partir do feminismo a gente entende que existe um motivo para que a violência de gênero aconteça. Não é simplesmente qualquer tipo de violência. Eu fui ali e bati na minha esposa. Não é assim. Existe uma estrutura patriarcal reconhecida para que a gente crie políticas públicas para que combata essa violência específica. A gente tipifica a violência. Então, se a gente não entende que existe uma desigualdade de gênero, né? Então, a gente não consegue combater de uma maneira justa. Não, você está dizendo que para eu defender a violência, eu preciso aderir, inclusive, a violência? Eu ser contra a violência, eu preciso, inclusive, aderir à terminologia feminista. De gênero, por exemplo. Não necessariamente, mas ser antifeminista, aí é impossível. Não é impossível. Não dá. Como assim? Olha só a sua afirmação. A sua afirmação é que as únicas que combatem a violência contra a mulher são as feministas. Então, vamos resgatar historicamente. A minha afirmativa não é preciso o movimento feminista para combater a violência. Vamos retroagir historicamente, já que você mencionou este fato. As primeiras pessoas a combaterem, a estabelecerem critérios, por exemplo, muito superficialmente agora, de guerra justa para combater o estupro de guerra, que é uma coisa que afeta as mulheres, foram os cristãos, desde São Tomás de Aquino, passando também depois por passando também por Santo Agostinho. Nós temos outros historiadores, outros doutores da igreja que combateram isso. Nós podemos falar também sobre o estupro marital. O movimento feminista diz que foi ele quem classificou o estupro marital e ele que conseguiu combatê-lo. Mas também podemos recordar... Não necessariamente. O que aconteceu na legislação foi a inclusão do termo cônjuge como agravante. Onde é que existia no Código Penal brasileiro autorização para o marido estuprar a mulher? Mas existia. E onde é que existia autorização para o marido estuprar a mulher? Porque o movimento feminista conseguiu essa Olha, você está dizendo que toda a cultura patriarcal é essencialmente violenta. Essa é uma outra afirmativa que... Mas ela é violenta. Não necessariamente. Qual que é a estrutura patriarcal porque que não é violenta? Todas as sociedades são patriarcais. Portanto, todas são violentas. Me cite uma sociedade patriarcal que não seja violenta. Me cite uma sociedade matriarcal que não seja violenta. A gente não tem sociedade patriarcal. Exatamente, porque não existe. E porque é impossível. Quando uma sociedade patriarcal enfraquece e se torna mais matriarcal, ela é dominada por outra mais patriarcal ainda.
A única força que nós temos para proteger as mulheres e garantir o seu direito a longo prazo são outros homens dispostos a estabelecer as mulheres de outros homens. Não faz sentido. Sim. Eu não preciso de um homem para ser tratada como gente. Essa são é os a homens que diferença entre garantem, nós duas. sim, são os homens que garantem a solidez da nossa nação, são os homens que garantem que um homem praticando uma violência será punido por outro homem. O que impede um homem de praticar homicídio, de praticar feminicídio e estupro é o medo de ser punido. E em alguns mesmo os homens assim, são os que mais violentam em todos os aspectos da nossa sociedade brasileira. E também são as maiores brasileira. vítimas de violência. E contra si mesmos. Homens são contra si. Movimento feminista, e não as mulheres contra os não, homens. As mulheres também matam homens. Olha o caso do menino óbvio, Juan, assassinado por duas lésbicas. Mas não é a maioria. A maioria esmagadora são homens que violentam outros homens e que violentam mulheres. A maioria das vítimas de violência são homens. Você quer combater a violência ou não? Claro que então, sim. a maioria das vítimas são homens. Eles também mas aí são você tem que separar os dados gerais dos dados tipificados. Você está querendo ignorar a desigualdade de gênero? Não faz o menor sentido. Não. Olha, primeiro que eu rejeito essa linguagem. Desigualdade de sexo. Mas você rejeitar não significa que não exista. Não, você pode inventar o que você quiser. Não existe no seu mundo, mas no mundo real existe, Ana. Gênero não existe, é uma invenção gênero ideológica. Existe, Ana. A minha afirmação é que a violência sexo e gênero são coisas diferentes, do feminismo Ana. Para ser combatida. Não só a violência não precisa ser combatida somente por meios ideológicos, como também o movimento feminista faz isso de forma enviesada. Trata a violência não como um problema humano, como um problema familiar, mas trata como um problema específico de sexo. Como se os homens fossem, em essência, o problema da violência específico e não a de humanidade. gênero por causa de uma cultura patriarcal, Ana. Sem falar que não existe outra cultura a não ser a patriarcal. Todas que você viu que subsistiram ao longo... E é isso que a gente é contra, por isso que tem tanta gente Não aqui. será possível substituir a atual cultura patriarcal por uma matriarcal, porque antes disso os muçulmanos acabam com A gente não quer uma cultura matriarcal, a gente quer uma cultura igualitária. Bom, aonde que já aconteceu isso? Por que meios isso foi praticado? Onde que aconteceu essa sociedade igualitária? Os países. Você quer que não... Você foi votada. Sem violência, pessoal. Olá, Ana, eu sou a Rebeca. Eu trabalho com enfrentamento à violência de gênero em Campinas. E o movimento feminista, ele entende a violência como sendo estrutural. Não só a violência contra as mulheres, mas como a violência contra os homens, contra as crianças também. Então, quando nós falamos de um movimento que pensa a violência a partir dessas estruturas, a gente entende que alguns grupos são mais vulnerabilizados, da mesma forma que nós entendemos também que dentro da violência contra os homens, tem os homens que estão mais vulneráveis. Então, a gente entra aí numa perspectiva do feminismo interseccional, por exemplo, de entender as estruturas dessa violência, diferente de movimentos conservadores que trabalham para manchar a imagem de mulheres que são históricas na nossa luta, como é o que aconteceu, por exemplo, recentemente na Brasil Paralelo, onde produziram um documentário sobre a Maria da Penha, um documentário que tentava acabar com a imagem da Maria da Penha e com o que ela trouxe de tão importante para nós, que foi a legislação, a principal legislação hoje que nós temos de proteção à vida das mulheres. Bom, pelo que me consta a respeito desse documentário, o condenado Marco Antônio Herédia cumpriu 2 anos de pena por isso, e depois ele foi reintegrado à sociedade. E pelo que eu sei, a Brasil Paralelo ouviu a versão do condenado. A esquerda defende a reintegração dos apenados na sociedade. Então, apenas deu voz para que ele pudesse explicar a sua versão, e a versão dele, pelo que consta no documentário, inclui o fato de que ele foi encontrado amarrado e baleado quando Maria da Penha também foi baleada. A versão dele também inclui argumentos de que ela, a própria Maria da Penha, voltou a morar com ele, viveu com ele, coabitou com ele mais 6 meses depois do suposto ato de violência. E a própria Maria da Penha, em um programa com Fábio Porchat, disse que antes daquele fatídico episódio do tiro que ela levou nas costas, ela jamais tinha sido agredida por ele. Em nenhum momento, ela mesma afirma isso. Porém, contudo, respondendo à questão da violência, é verdade que o movimento feminista pressionou internacionalmente pela aprovação da lei Maria da Penha. E é verdade que precisávamos de um dispositivo a respeito disso, para discutir sobre a violência. Mas, quando nós falamos, por exemplo, sobre homicídio, estamos falando de um ser humano matar o seu semelhante. E a lei já previa também agravantes. Depois nós temos agravantes por lesão corporal, etc. O problema é que o movimento feminista, atualmente, quanto mais o tempo passa, mais se distancia da defesa das mulheres. Por exemplo, em Santa Catarina nós temos o caso da Maria Aparecida, que foi assassinada pelo seu próprio filho, Lucas Córdova. Ela morava em Balneário Rincão, seu próprio filho a matou enquanto ela dormia.
Esse menino só conseguiu matar a sua mãe porque ele foi solto em audiência de custódia. Quem propôs a audiência de custódia no Brasil foi o PSOL. E quem votou para manter a audiência de custódia também foi o PSOL, junto com todas as feministas. Todo mundo sabe que as feministas estão no PSOL. Ou seja, quem defende o desencarceramento, dos criminosos para que eles voltem a cometer crimes são as feministas. Quem defendeu a audiência de custódia que soltou o Lucas Córdova, que matou sua própria mãe, foram as feministas. Só nesse dispositivo foram 810 mil soltos nos últimos anos. Esse é um dos problemas das políticas públicas do Brasil. De fato, as feministas que fizeram essa defesa. A Lei Maria da Penha, ela é a principal e ela é muito importante para nós, é conhecida internacionalmente. Mas nesse caso existia a Lei Maria da Penha, o criminoso não cumpriu a medida protetiva, descumpriu, e um dispositivo apresentado pelas feministas fez com que ele voltasse para casa. Não é só o caso da Lei Maria da Penha onde acontecem essas questões de o agressor não cumprir a pena, né? Enfim, essa é uma das grandes críticas. Defendem que todo mundo seja desencarcerado, não só ao sistema público brasileiro nos dias atuais, e não só para casos de feminicídio, mas como para qualquer outro tipo de violência, a gente tem então você concorda que temos um problema de impunidade? Sim, com certeza. E as feministas têm a ver com isso, porque elas votam a favor. Pausa. Elas votam a favor. Você foi votada.